Bom dia. Uma semana que vai ficar na história do Brasil. A greve, iniciada pelos caminhoneiros, fez parar boa parte do nosso país. Depois, várias outras categorias também aderiram às manifestações e os reflexos todos nós sentimos. No Tarobá Rural de hoje, você vai ver os vários desdobramentos de tudo isso. O chamado efeito cascata na economia. Centenas de indústrias e cooperativas do Paraná pararam as atividades. Produtores jogaram leite pelo ralo porque não tiveram como escoar a produção. Nas centrais de abastecimento faltou frutas, verduras e legumes. Também vamos falar sobre a colheita do milho na região de Londrina, que deve começar daqui a um mês. Brasil recebe o reconhecimento internacional de país livre da febre aftosa com vacinação. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidem manter a cobrança do passivo do Fundo Rural. E termina no próximo dia 31 de maio o prazo de inscrição ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR. É a partir de agora no Tarobá Rural. Nós começamos o programa de hoje já falando das manifestações, a greve que partiu dos caminhoneiros, mas que durante os dias da semana em que passou, várias outras categorias, boa parte da população também aderiu a essa greve, se solidarizou aos caminhoneiros. Só que os reflexos são inevitáveis, principalmente na agricultura, no agronegócio brasileiro. Várias indústrias, vários frigoríficos do estado do Paraná fecharam as portas, deixaram de abater. E aí vem um efeito cascata de tudo isso. 10 indústrias que fazem abate de animais pararam temporariamente as produções no Paraná. A maioria se concentra na região oeste e sudoeste do estado. Nós temos as nossas cooperativas que operam com carnes e leite, Estão paralisando todas as atividades porque não conseguem fazer a movimentação das suas cargas. Segundo a FIEP, todos os setores industriais do estado estão sendo atingidos. Mas o do frango e proteína animal, que já vinha sofrendo com os embargos impostos pela União Europeia, é um dos mais prejudicados. Você não podendo exportar, você não consegue estocar, você não conseguindo estocar, você tem que parar o abate. São mais de 70 mil trabalhadores parados porque não há condição. Além do mercado interno, a paralisação prejudica as exportações do agronegócio. Para se ter uma ideia, 80% de tudo que é transportado aqui no Paraná é através de rodovias. 75% de todas as exportações tem como porta de entrada o Porto de Paranaguá. Como hoje nenhum caminhão conseguiu entrar no pátio do porto, dá para se ter uma ideia do tamanho do problema que vem pela frente. O pátio de triagem do porto ficou assim o dia todo, vazio. O segundo maior exportador de grãos do país deixou de receber em apenas 2 dias 40 mil toneladas. Além disso, navios que estão à espera de embarque estão pagando multa diária de 30 mil dólares. No primeiro momento é a indústria de frango, suínos e leite, mas já na sequência vem as indústrias de óleo de soja, a indústria de trigo, de café, de milho, então praticamente vai... Sem transporte rodoviário, o Brasil para, Tanto a FIEP como a OCEPAR entendem o motivo da paralisação. Acham que é justo, mas não concordam que os constantes ajustes no preço do óleo diesel atinjam diretamente indústrias e produtores rurais. O custo do diesel representa 50% do custo total para os caminhoneiros autônomos. Você tem um consequente aumento nos custos, na planilha do frete, e você não consegue repassar para o embarcador esses aumentos sucessivos, que a cada dia está tendo um aumento. Já está em torno de quase 24% nos últimos meses. Quem é que suporta um aumento consecutivo desse num país que depende de 70% do transporte rodoviário de cargas? Alguns setores da agricultura sentem mais os reflexos dessa paralisação dos caminhoneiros. É o caso, por exemplo, dos aviários, porque por mais que os frigoríficos não tenham feito o abate dos animais, dos frangos, os pintinhos ou os próprios frangos já grandes estão nos aviários. E aí a dificuldade é para chegar gás para fazer o aquecimento nessa época do ano dos animais e também a alimentação. Os silos precisam de a ração para poder alimentar tanto o frango quanto o suíno ou então o gado, as vacas. Essa sim é uma preocupação iminente dos produtores rurais.
teve também outro reflexo sentido diretamente, já no dia seguinte ao início das paralisações por parte dos caminhoneiros, que é para o produtor de leite. Uma cena que se repete em muitas propriedades rurais. O leite que vai embora, mas não como alimento, e sim escorre pelo chão. E outros produtores já estão na iminência de fazer o mesmo. Aqui os 2 resfriadores estão cheios e o amanhã é de incertezas. A última coleta foi segunda-feira, né, que foi o que ocorreu, e a partir desse dia já não tivemos mais coleta. Nossa situação é um pouco diferente porque eu ainda tenho espaço para mais uma ordenha, tenho resfriador suficiente para mais uma ordenha. O problema é que o leite, mesmo estando gelado, ele tem um período de validade. Então, eu acredito que se continuar a greve, eu vou ter que acabar jogando todo o leite fora, porque vai perder a qualidade. Detalhe é que, segundo os produtores, esse leite não pode ser doado, pois não passou pelo laticínio. Como o leite é cru, não é pasteurizado, o produtor não pode fazer comercialização e nem doação desse leite por ser cru. Tem que primeiro pasteurizar. E como o produtor não tem isso na propriedade, quem faz isso é o laticínio, a gente não pode doar o leite, tem que jogar fora mesmo. Nesta outra propriedade não cabe mais nada no resfriador. E os produtores não podem simplesmente diminuir a ração ou trato desses animais para tentar reduzir a produção de leite das vacas. Isso porque, daí além do prejuízo de agora, vão contabilizar também reflexos e prejuízos a médio e longo prazo. Se eu diminuir a ração da vaca agora que eles não estão coletando leite, a partir do momento que eles voltar a coletar leite, eu posso aumentar a ração para ela de volta, que ela não vai aumentar o leite que estava dando, né? Então não tem como cortar a ração, trato nenhum, tem que manter o trato igual e, se for preciso, jogar o leite fora, né? Durante essas manifestações também nas Ceasas, as centrais de abastecimento de praticamente todo o país, faltaram produtos. A Ceasa de Cascavel trabalhou a passos lentos até quinta-feira. Pouca mercadoria chegava. Sexta-feira de manhã amanheceu bloqueada por caminhoneiros e nada mais funcionou por aqui. Os comerciantes foram obrigados a fecharem os boxes e os funcionários dispensados. Foi uma questão de horas para começar a faltar produtos nos supermercados e mercearias da cidade e da região. Tomate e batata foram os primeiros que faltaram. Segundo os comerciantes, o reflexo é duro, mas a medida é importante para o país. Por um lado, aí é bom que haja algum resultado com essa paralisação, porque como a gente faz a logística, também tem os custos aí operacionais que não são poucos, devido aí ao custo do combustível aí com os caminhões que estão rodando. De certa forma, nos traz um benefício se realmente der algum resultado essa paralisação. Olha, é um mal necessário que a gente precisa no Brasil para arrumar, né? Infelizmente é preciso. Todo mundo já está pagando muita conta, então realmente é um mal necessário que a gente tem que passar. A soja fechou a semana em Cascavel, em Londrina, R$ 75,00 a saca. Em Guarapuava, R$ 76,10. O milho em Cascavel, em Londrina, R$ 33,50. R$ 35 em Francisco Beltrão. O trigo em Cascavel, em Londrina, R$ 46,00. R$ 44,20 em Laranjeiras do Sul. Rápido intervalo comercial aqui no Tarobá Rural. Daqui a pouco vamos falar sobre a colheita do milho no estado, que vai começar em cerca de 30 dias. E os agricultores já sabem que terão prejuízos por causa da seca. Tem a previsão do tempo também daqui a pouco no Tarobá Rural.